Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, de reapresentação no CT Parque Gigante e com grandes novidades para o torcedor do Internacional. A gente também fala da polêmica envolvendo Ener Valencia no Equador. O que está acontecendo? A gente vai falar sobre isso, os possíveis adversários do Internacional nas oitavas de final da Copa Libertadores da América e a viagem de dirigentes do Inter para a Alemanha, para a Europa, atrás de reforços. O que existe em relação a isso? Eu te conto nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. Te inscreve, já passamos dos 91 mil inscritos com o objetivo de chegar aos 100 mil ainda neste ano de 2025, e deixa o teu like nesse vídeo que é muito importante também, sempre com o apoio de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e concorra na Liga do Milhão. É a chance de tu brincar com teus amigos, ver quem é que fica melhor colocado, quem que é melhor de fezinha lá na KTO. E ativo. Ativo é você na ativa sempre o melhor, não somente estimulante sexual, mas também o amigo do homem e da mulher moderna. Tem o Ativo Fem para as mulheres também. Ele te dá um vigor físico no dia a dia, além de não te deixar na mão na hora H. Vai no link que está na descrição, tem os links do Ativo e também da KTO no primeiro comentário fixado. Bom, rapaziada, vamos lá. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, depois da grande vitória de ontem por 2-1 de virada contra o Bahia no Beira-Rio, classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, e hoje à tarde teve treinamento no CT Parque Gigante. Por volta das 4 horas foi a representação do grupo de jogadores. Aqueles atletas que começaram o jogo de ontem contra o Bahia fizeram um regenerativo, uma atividade física somente. Vão começar a partir de amanhã uma preparação mais forte para o jogo contra o Fluminense, no domingo 8h30, também no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, aí pelo Campeonato Brasileiro. Então, titulares na academia, foram programados, deram algumas voltas no campo e teve treinamento mais forte para os jogadores que entraram ao longo do jogo de ontem ou que não atuaram, não foram relacionados para a partida contra o Bahia pela Libertadores. E tem novidades importantes nesse treinamento, tá? Gabriel Mercado, zagueiro que fez uma cirurgia no joelho ainda no ano passado, a gente falou sobre ele recentemente aqui no canal, deve ser um retorno do zagueiro argentino para o pós-Super Mundial, já estava trabalhando com bola, na última semana fez o primeiro treinamento com o restante do grupo e hoje participou normalmente sob os olhares da imprensa da atividade coletiva com bola no CT Parque Gigante. O Gabriel Mercado, então, que deve voltar depois do Super Mundial. O Ricardo Matias, que teve um desconforto na posterior da coxa esquerda, o Inter não tratou como uma lesão, ele vai ser dúvida e não deve jogar contra o Fluminense. Hoje nem no gramado esteve. Vamos lá, se é um desconforto, ele ficou fora do jogo de ontem e nem treinou hoje, talvez seja mais até do que um desconforto do garoto Ricardo Matias. Outras duas grandes notícias: a presença do Ener Valencia e do Carboneiro no gramado do CT Parque Gigante, calçando chuteiras, deram algumas voltas no gramado. Os dois se recuperam de lesões grau 2 na posterior da coxa esquerda, não devem retornar o quanto antes, mas para quem sabe o pós-mundial também devem ficar à disposição do técnico Roger Machado. Eu quero falar aqui, diante da classificação do Internacional para a próxima fase da Copa Libertadores da América, sobre os possíveis adversários do Inter. Colorado se classificou em primeiro do grupo F, que foi considerado o grupo da morte na competição. O sorteio vai acontecer em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, na próxima segunda-feira. E a gente vai ter o confronto entre todos os times do pote 1, ou seja, o pote 1, os primeiros colocados dos seus grupos, contra todos do pote 2, tá? A gente no sorteio, esse vai ser o único sorteio, né, da Libertadores depois da fase de grupos, porque depois já vai estar chaveado ali no mata-mata quem vai pegar quem, conforme passe das oitavas, para as quartas, para a semi e para uma eventual final de Libertadores da América. O Inter está então no pote 1, junto do Palmeiras, do São Paulo, do River Plate, do Estudiantes, da LDU, e aí tem dúvidas. Por quê? Vai rolar agora, tá? No momento que eu tô gravando ainda não começaram os jogos dos últimos grupos,
da Libertadores da América. Então pode ter ainda no pote 1 Vélez ou Peñarol, Racing ou Fortaleza, tá? Inclusive o jogo é Racing e Fortaleza e Vélez e Peñarol nesses grupos da Libertadores. Então o Inter não vai pegar nas oitavas nem Palmeiras, nem São Paulo, nem River, nem Estudiantes, nem LDU. E aí a questão é se vai ser Vélez ou Peñarol nesse grupo, nesse pote 1, ou Racing ou Fortaleza. No pote 2, possíveis adversários daí sim do Inter nas oitavas: Botafogo, Universitário do Peru, Flamengo, Libertad, Atlético Nacional, que foi adversário do Inter na fase de grupos, Cerro Porteño, Vélez ou Peñarol, Racing, Fortaleza ou até o Bucaramanga da Colômbia, os possíveis adversários do Inter já nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Deixa aqui nos comentários o teu palpite de quem que tu quer enfrentar e quem tu acha que o Inter vai enfrentar nas oitavas de final da Libertadores, sorteio meio-dia de segunda-feira. Agora eu quero falar da polêmica com o Ener Valencia e a ida de dirigentes do Inter para a Europa. Mas antes, cara, se tu não é inscrito ainda aqui no canal e tá assistindo esse vídeo, eu vou te dar esse tempo, te inscreve agora. É de graça. É de graça se inscrever aqui no canal e estar bem informado todos os dias. 2 vídeos por dia, à tarde e aqui à noite também. Tem live, tem o Café com o Lucas, que é um quadro que eu só respondo as perguntas de vocês também aqui no canal todos os finais de semana. Te inscreve, é de graça, vai pela TV, pelo computador, pelo celular, notebook, é só apertar no botãozinho inscrever-se, manda o link do canal ou o link de algum vídeo para algum amigo, familiar, em grupo de colorados que vocês tenham para se inscreverem também aqui para a gente chegar o quanto antes nos 100 mil inscritos, tá? Bom, gente, eu quero falar agora da polêmica envolvendo o Ener Valencia. Para quem não viu, ontem, horas antes do jogo do Inter pela Libertadores contra o Bahia no Beira-Rio, saiu uma informação lá no Equador de que o Ener Valencia estava em Guayaquil se apresentando na seleção equatoriana junto dos demais companheiros. Isso gerou um estresse, isso gerou uma incomodação nos bastidores do Internacional e uma dúvida por quê. O Ener Valencia teve confirmado no último dia 7 de maio, no jogo contra o Atlético Nacional lá em Medellín, pela fase de grupos da Libertadores, uma lesão grave, posterior de coxa, grau 2, então ele não voltaria tão cedo, essa lesão é pelo menos um mês e meio de recuperação, e aí em 2 semanas e meia ele está à disposição da seleção do Equador. Seria uma situação muito estranha. Acontece que o Ener Valencia não estava em Guayaquil, tá? Ele está em Porto Alegre, ontem esteve no Beira-Rio acompanhando a partida entre Inter e Bahia, esteve no vestiário, pela informação que tenho, com os companheiros, tá? Ali naquela última reza antes das equipes entrarem no gramado, no pós-jogo também, e hoje, como eu falei, esteve no gramado do CT Parque Gigante trabalhando a parte física e se recuperando dessa lesão na posterior da coxa, tá? Então o Ener Valencia não está no Equador, mas pelo que eu ouvi de um dirigente, o Inter não tem informação ainda de que ele foi convocado ou não, tá? Então sim, se fala na possibilidade de convocação do Ener Valencia, o que seria estranho diante dessa lesão. Agora eu quero falar da viagem de dirigentes do Inter para a Europa, tá? Essa informação foi trazida pelo meu parceiro Lucas Colar, do Voz do Gigante, de que dirigentes importantes do Inter de mercado estariam na Alemanha, mais precisamente em Munique, onde acontece a final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão da Itália no final de semana, no sábado. E Munique está abarrotada de imprensa, empresários, dirigentes de grandes clubes, porque se torna basicamente a capital do futebol no final de semana. Então vai ter uma grande movimentação desses empresários, de troca, de conversas, e a informação é de que dirigentes do Inter estariam lá. O que eu posso dizer para vocês? Presidente Barcelos, André Mazzucco e D'Alessandro não estão na Europa. Esses nomes eu posso garantir para vocês que estão aqui em Porto Alegre. E aí a gente pensa em nomes que fazem negociações e geralmente viajam também. Felipe Dallegrave, que é uma área mais jurídica do departamento de futebol, e o Ricardo Caco Sobrinho, que é de uma área de análise e prospecção de atletas, um gerente de mercado do Internacional. Então sim, existe a chance, por exemplo, desses 2 nomes estarem lá na Europa, mas a informação é de que sim, existem dirigentes do Inter neste momento na Europa. Vale lembrar, o time que vai jogar a final da Champions, a Inter de Milão, tem um jogador que é alvo de interesse do Inter, inclusive negociações que já aconteceram, que é o Joaquim Correa, atacante argentino, que até nos jogos de campeonato italiano tem jogado pela Inter, tem sido participativo, entrado nesses jogos, mas na Champions, por exemplo, nas semifinais contra o Barcelona, não esteve relacionado, mas esteve no estádio. Então o Joaquim Correa está com a delegação da Inter de Milão lá em Munique, na Alemanha. Será que é por isso?
A gente sabe, por exemplo, que o Inestrosa, jogador que muita gente pede, colombiano de 22 anos, atacante de lado de campo do Atlético Nacional, ele tem conversas com o Inter e, pelo que eu ouvi da direção, essas negociações poderiam se intensificar a partir de uma classificação do Inter para as oitavas da Libertadores, algo que aconteceu ontem. Então, tem muita coisa para acontecer e ontem ficou claro no discurso do Roger, do presidente Barcelos, depois do jogo contra o Bahia, que sim, o Inter vai trazer, e não somente um reforço, vai trazer reforços, no plural, para a janela do meio do ano. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima!